Olá pessoal, tudo bom? Vamos falar um pouquinho sobre frear. Como utilizar os freios da maneira correta, especialmente em moto custom. E por que especialmente em moto custom? Porque geralmente moto custom é mais pesada. Acredito que seja a moto mais pesada de todas as categorias. Não me lembro agora de nenhuma outra que seja mais pesada do que elas. A minha, por exemplo, são inacreditáveis 320 quilos ou 330, não me lembro exatamente. E se a tua moto for uma Shadow, deve estar na faixa de 210 quilos ou até um pouco mais. E assim, com relação a todas as outras motos customs com 600 cilindradas para cima. E existem alguns vícios que a gente vai adquirindo ao longo dos anos de pilotagem, também no carro acontece da mesma forma. E um dos vícios que eu adquiri e que eu tive que me disciplinar para tirar é de frear segurando a embreagem. Então eu tinha o costume de, na hora de frear, segurar a embreagem. No carro tinha o costume de jogar no ponto morto e freando. Por exemplo, vi que fechou o semáforo, jogo no ponto morto e vou freando. Isso em carro manual, né? Na moto já é mais complicado. Se você tiver em quarta marcha, você jogar para o ponto morto fica mais difícil. Então, geralmente um hábito que se desenvolve é simplesmente de segurar a embreagem e utilizar o freio. Qual que é o problema disso? Apenas porque você vai gastar mais a pastilha? Não. De repente você utiliza uma pastilha que seja barata. Para minha moto existem pastilhas absurdamente caras, obviamente que eu não compro. Por exemplo, eu acabei de trocar a pastilha, o par da pastilha traseira, do freio traseiro da minha moto, e eu comprei essas pastilhas por R$80 no Mercado Livre. Claro, não é tão barato quanto de uma moto, não é uma 150, por exemplo, mas é barato se você for considerar que na loja da Harley Davidson um par da pastilha traseira sai por R$570 aqui em Fortaleza. Então eu paguei R$80 mais o frete e tá bom. Então não é nem tanto pelo desgaste da pastilha. A pastilha é para desgastar mesmo, ela tá ali para ser usada. A questão não é essa. A questão é superaquecimento dos freios. Quando você utiliza desnecessariamente os seus freios, utiliza mais do que o preciso, você começa a superaquecê-los. Como assim? Experimenta encostar no disco do freio da tua moto depois que você deu apenas 2 voltas no quarteirão. 2 voltas, não precisa ser muita coisa não. Dê 2 voltas no quarteirão utilizando o freio, segurando o freio levemente, e depois encosta com a tua mão no disco do freio. Encosta com cuidado, porque você vai se queimar. Esquenta muito, gente. Ali tem muito atrito. O atrito da pastilha com o disco de freio gera muito calor. Esquenta quase tanto quanto o escapamento, né? Não sei exatamente o quanto, mas é uma temperatura quase que próxima. Você vai se queimar. O problema é que quando atinge uma determinada temperatura, o teu freio perde eficiência, e quanto mais essa temperatura for aumentando, menor vai ser a eficiência do teu freio. É claro que existem pastilhas que são produzidas para serem mais eficientes em alta temperatura, são as pastilhas sinterizadas, nem todas as sinterizadas. Se eu não me engano, se não me falha a memória, existem 3 tipos de pastilhas sinterizadas. Aquelas que são feitas para possuírem maior eficiência em baixa temperatura, aquelas que são feitas para média temperatura, e pastilhas sinterizadas que são feitas para alta temperatura. Mas não acredito que seja o ideal, porque isso é para situações muito específicas, como por exemplo competição.
você sabe em quais condições você vai utilizar, vai operar a tua moto, aí você seleciona tipo de pneu, tipo de suspensão, de amortecedor, tipo de pastilha de freio e por aí. Eu particularmente, apesar de saber que pastilha sinterizada é uma pastilha muito mais eficiente, eu pessoalmente gosto de utilizar pastilhas orgânicas ou até semimetálicas, porque elas não agridem o disco de freio. Não estou dizendo que todas as pastilhas sinterizadas agridem o disco de freio, mas pelas pesquisas que eu fiz aí, eu percebi que muitas pessoas que utilizaram pastilhas sinterizadas ficaram tristes, chateadas, porque tiveram os discos de freio desgastados de uma forma extremamente acelerada. Então eu prefiro pagar pouco numa pastilha orgânica, ter que trocar com maior frequência, mas economizar no meu disco de freio, que é muito mais caro. Então, mas então por que eu estou falando isso, gente? Porque a pastilha, ela não suporta altas temperaturas com a mesma eficiência. De maneira que se você sempre que for frear a tua moto, você segurar a embreagem e utilizar apenas o freio dos discos ou do tambor, né? Mas aqui falando especificamente dos discos, você vai superaquecer o teu sistema de freio e pode ser que em uma situação realmente necessária os teus freios não respondam dentro do tempo necessário para que você se livre de algum tipo de acidente. Ou seja, utilize o seu freio só quando for realmente necessário. Teu freio dianteiro e traseiro. Mas como assim, Vitor? Tem algum outro tipo de freio? Claro, tem o freio motor. Ah, eu vou estragar o meu motor se eu usar o freio motor. Claro que não. Se você frear, utilizar o freio motor da maneira correta, você não vai estragar coisa nenhuma. Por quê? Porque você vai trabalhar com a rotação razoável. Então vamos imaginar que eu esteja em quinta marcha. Na minha moto eu costumo andar em 2.000 rotações, 2.500 rotações. Eu sei que o ideal seria 3.000, mas é o meu estilo de condução, eu gosto dessa faixa de rotação. Então vamos imaginar que eu esteja em quinta marcha a 2.000 rotações. Se eu jogar para a quarta, o motor vai subir para 2.500, 2.600 no máximo. Será que eu vou forçar meu motor? Claro que não. Poxa, meu motor é preparado para suportar muito mais do que isso, né? No caso da Harley Davidson, aqui eu não sei quanto corta o meu, nunca acelerei até o corte, mas acredito que deva chegar aí nas 7, 8 mil rotações. Acredito que seja essa a faixa de corte. Se eu estiver enganado, alguém me corrige, mas é porque eu nunca fui até o corte dele. Mas seria, vamos supor que seja, 8 mil, vamos tomar isso como referência, seja 8 mil. Então, será que o meu motor vai quebrar se eu reduzir de quinta para quarta? Estava em 2.000 rotações, na minha redução meu motor subiu para 2.500 rotações, claro que não vai quebrar. O motor ainda está folgado, mas como subiu a rotação e eu parei de acelerar, o freio motor vai entrar em ação sem que eu tenha que utilizar as pastilhas de freio e os discos de freio. Com isso, economizo pastilha, mas principalmente eu deixo de aquecer o meu sistema de freio, eu poupo o meu sistema de freio para uma situação realmente necessária. Então, por exemplo, ali na frente, eu já vi que o sinal fechou, não sei se dá para perceber pela câmera, mas o sinal ali já está fechado. O que eu vou fazer? Eu vou acelerar feito um doido para gastar mais gasolina, chegar lá, puxar a embreagem e gastando pastilha e superaquecer os freios? Não, paro de acelerar aqui e vou no freio motor. Então, ó, reduziu no motor, reduziu de novo, vou reduzir mais uma e vou utilizar o mínimo do meu sistema de freio a disco. Às vezes não é nem necessário utilizar. Ok, galera? Então fica essa dica aí para vocês. Economizem o sistema de freio, priorizando o freio motor, claro, sem ferrar o teu motor, né? Você não vai estar a 120 por hora e engatar uma segunda, porque aí você vai quebrar, né? Agora, você vai reduzir para marcha
logo abaixo, deixa o freio motor entrar em ação, reduz mais uma e assim sucessivamente. Caso você tenha que utilizar o freio de forma brusca em cima, combine os dois freios. Sistema de freios dos discos, tá me fugindo o nome agora para variar, junto com o freio motor. E você vai ter uma frenagem muito mais efetiva. Agora, isso é treino, tá? Não deixe para treinar apenas em situações de emergências, óbvio. Treine sempre nos semáforos, fechou ali ou tem um congestionamento, já tenho que frear, comece a se habituar a utilizar freio motor. E de novo, aí volto lá para o começo do vídeo, especialmente nós que utilizamos moto custom, porque são motos pesadas e por serem pesadas exigem mais do freio, e por exigirem mais do freio vão superaquecer o sistema de freio muito mais rápido. Então sempre utilize freio motor. Às vezes só o freio motor resolve, dá tempo de parar, quando é só vou parar no semáforo. Agora uma situação de emergência, freio motor com sistemas de discos e pastilhas, mas nunca, em hipótese nenhuma, utilize apenas um sistema de disco com pastilha, porque você vai se prejudicar no momento de real situação de emergência, caso o teu sistema de freio esteja superaquecido. Então é isso, eu espero que vocês tenham entendido, que eu tenha sido claro, que às vezes aqui pilotando a gente fica prestando atenção nas outras coisas e perde noção da realidade. Mas caso vocês tenham alguma dúvida, é só escrever aí que eu esclareço para vocês. Beleza, galera? Então é isso aí. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau!